Quando a gente faz uma promessa e não cumpre, com certeza a gente terá muitos problemas. Os meus avós já diziam que promessa é dívida. Eu concordo, eu acho que faz muito sentido isso e tem que se levar a sério. Eu acho que a partir do momento que você faz uma promessa, você tem que cumprir para evitar, então, problemas. No relato de hoje, eu vou contar para vocês a cobrança que um espírito fez, porque a irmã fez uma promessa para ela e não cumpriu. E os espíritos, eles voltam sim para cobrar aquilo que lhes foi prometido. Então, esse relato é bastante interessante. Eu vi isso numa incorporação, tá, gente? Então, por isso que eu decidi, então, trazer esse acontecimento, esse relato aqui no canal, para vocês verem e entenderem que promessa realmente é uma dívida e tem que ser cumprida. A partir do momento que você prometeu, você tem que cumprir, para evitar, assim, problemas espirituais, porque tem espíritos que não descansa e também tem espíritos que perseguem, e perseguem muito, até você cumprir o que você prometeu. E vamos então para esse relato, que está bastante interessante. E eu peço para vocês que curta o vídeo, compartilhe e comente, se possível. Vamos fazer isso porque dessa forma o YouTube entende que os meus vídeos é interessante e acaba recomendando, então, para outras pessoas. E conhecimento é cultura, né, gente? Eu procuro trazer essa experiência para que vocês possam aprender, ok? Então, vamos no relato de hoje. Tinha uma família, então, uma das irmãs, eram em 4 irmãos, assim, né? Uma das irmãs veio a falecer. Só que antes dela falecer, ela tinha comprado um pé de rosa vermelho, bem bonita, assim, uma roseira, né? Então ela comprou a muda, ela cuidou, ela plantou num espaço do quintal da casa, e ela passou a cuidar e tudo, a roseira então floriu e ficou linda. E de repente essa moça cai doente e acabou então desencarnando. Só que antes disso, ela conversou com a irmã dela. A irmã dela que fez a promessa. Ela nem havia pedido nada, mas a irmã prometeu para ela que ela iria cuidar então daquela roseira, e cada vez que a roseira florisse, ela colheria algumas rosas e levaria no túmulo da irmã. Ela prometeu isso para a irmã, ainda viva, num estado assim debilitado de saúde, e diante dessa situação, ela fez a promessa para a irmã. E acabou que a irmã, então, ela veio a desencarnar, ela morreu, e a promessa não foi cumprida. A promessa não foi cumprida, a família vendeu a casa e, enfim, né, parou por aí, porque a família vendeu a casa, foi embora, e cadê a promessa, né? A outra irmã simplesmente largou para lá, não cumpriu o que prometeu. Gente, vocês não têm noção do problema que essa moça arrumou com esse espírito que desencarnou. O espírito, então, passou a persegui-la e a prejudicá-la de várias maneiras, tudo por conta daquela promessa que ela havia feito, que ela não cumpriu. Então, ela passou a ser prejudicada no trabalho, teve problema na saúde. Por quê? Porque o espírito estava sempre junto dela. E isso é péssimo, porque a gente não sabe como o espírito está do lado de lá, né? Como o espírito se encontra. Então, é claro que, diante dessa situação,
a vida dessa moça virou um inferno, porque tudo começou a dar errado, ela passou a ter problemas de saúde, e até que veio a ter essa incorporação da irmã, que falou que ela estava com muito ódio, muita revolta, porque a promessa não foi cumprida, a irmã não cumpriu. Para vocês terem uma ideia, gente, a própria irmã recebeu o espírito da outra que havia falecido. E ela veio então com essa ira, com essa revolta, tudo por conta da outra não cumprir o prometido. Não cumprir com a promessa que fez, que era cuidar daquela roseira, e cada vez que a roseira florisse, ela colheria algumas rosas e levaria no túmulo da irmã. Ela não fez isso, e esse espírito acabou incorporando e trouxe essa revolta, essa raiva, esse ódio. E ela dizia que ela queria que a irmã cumprisse o que ela prometeu, que era para levar as rosas no túmulo. Agora fica a pergunta para vocês, né? Como resolver essa questão, que é tão delicada, uma vez que envolve espírito no meio disso? E a gente sabe que o espírito, ele tem muito mais ação na vida da gente aqui encarnado por várias questões. Então, como resolver essa questão que é tão delicada? Será que se plantar uma roseira, cuidar, e assim que começar a, a florescer, colher algumas rosas e levar no túmulo da irmã, será que resolveria? Será que a irmã aceitaria? Deixaria a outra em paz por conta da promessa que não foi cumprida? Eu, gente, sinceramente, eu não sei como pode se resolver essa situação, né? Eu acho que talvez, no meu ponto de vista, seja uma solução, plantar uma muda de rosa, né? De uma rosa vermelha, e cada vez que florir, colher e levar no túmulo dela e oferecer, sabe? Quem sabe assim, o espírito ele aceita, ele deixa a irmã em paz e segue o caminho, porque eu acho que enquanto ela não fazer isso, ela não vai ter sossego, porque a irmã está muito revoltada por conta de tudo que aconteceu. Então, eu não sei, diante do meu pouco conhecimento dentro da espiritualidade, eu faria isso, tá? Se fosse comigo, eu compraria uma muda de rosa, cuidaria, e assim que começasse a dar rosas, eu colhia e levaria no túmulo e pronto. Eu pedia para o espírito me deixar em paz e seguir o caminho dele. Eu faria isso, sabe, gente? Eu faria isso. Agora, será que daria jeito nesse problema? Será que esse espírito aceitaria isso? Ah, eu não sei, sabe? Eu só sei dizer que a promessa não foi cumprida e a vida dessa moça virou um inferno, tudo por conta de uma promessa que é tão insignificante, talvez para ela, né? Mas para o espírito que foi, não esqueceu. Não esqueceu e cobra isso até hoje. E a vida dessa moça está um inferno. Está um inferno e não tem solução. É um assunto delicado, que envolve raciocinar, né? Por isso que a gente não deve prometer nada. Não prometa, porque com certeza vocês terão problemas. Eu acho que essa questão de promessa, gente, é uma questão muito delicada. Eu, particularmente, eu não gosto de prometer nada para ninguém. Ainda mais pela questão da vida da gente, né? É tudo tão incerto e vai que a gente faz uma promessa e não cumpre. Então, eu acho que nós temos que tomar muito cuidado e evitar prometer. Se prometa, cumpra, porque com certeza vocês terão muitos problemas com isso. Então esse relato termina dessa maneira. A vida da moça está um inferno, ela não cumpriu o que ela prometeu. E eu ainda vou gravar para vocês um vídeo que eu vou falar da promessa que a minha irmã, uma semana antes de falecer, ela queria que eu prometesse que eu iria cuidar
dos filhos dela. E é claro que, diante de tudo que eu já presenciei, eu falei para ela que eu não poderia prometer, porque a vida da gente é cheia de altos e baixos, imprevistos e tudo mais, mas eu deixei claro isso para ela. Eu não poderia prometer uma coisa que eu não sei se eu iria conseguir cumprir. Então, é um assunto bastante delicado, mas isso eu vou trazer para vocês num outro vídeo, tá? É um assunto para um outro vídeo. E é isso. Então, tome muito cuidado com promessas, tá? Se vocês fazem promessa, cumpra. Cumpra, porque promessa é dívida. Eu acredito nisso. E beijo. E até o próximo vídeo.